Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. O meu nome é Anderson e eu quero trazer um conteúdo edificante para a vida de vocês. Por isso, se inscreva no canal e se você gostar do vídeo, curta e compartilhe este vídeo para que ele alcance mais pessoas. E se você já é inscrito, verifica se o sininho de notificação está ativado, para que quando eu lançar algum vídeo você não venha perder os conteúdos novos. Amém? Então, solta a vinheta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o momento em que Jesus andou sobre as águas. Quando nós lemos esta passagem em que Jesus ele manda os seus discípulos atravessar o lago, e no meio da noite ele vai de encontro aos discípulos, andando por cima das águas. Este momento, irmãos, normalmente nós lemos, entendemos e aplicamos de maneira pessoal nas nossas vidas. E isso causa uma mudança em nossas vidas. Momentos que nós estamos passando por dificuldade, então nós observamos esse texto e nós vemos que o Senhor sempre está ali do nosso lado. É uma maneira correta de entender, sim, é uma maneira correta. Mas hoje, irmãos, eu quero trazer algo mais profundo para vocês. Quando nós lemos a Bíblia e aplicamos ela de maneira pessoal para nós, é tremendo, irmãos. O nosso contexto, o contexto daquela situação, ela muda quando nós cremos na palavra. Mas quando nós aplicamos de maneira pessoal, compreendendo o profético, isso se torna mais profundo em nossas vidas. A nossa situação muda e a nossa maneira de pensar, irmãos, também muda. Essa passagem, irmãos, está lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36. Eu não vou ler para vocês aqui para não estender o vídeo. Então, neste momento, Jesus ele manda os seus discípulos atravessarem um lago. De repente, uma tempestade começa a açoitar o barco, e quando de repente os discípulos olham e vê o Senhor ele andando por cima das águas, eles se assustam e eles pensam que é um fantasma. Jesus diz para eles: não temas, sou eu. Então Pedro, movido de ousadia, ele diz para o Senhor: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Jesus disse para Pedro: vem. Pedro desce do barco e começa a andar por cima das águas. Então chega um momento em que Pedro ele começa a ver a tempestade, ele começa a sentir medo e ele afunda. No momento em que Pedro afunda, ele clama, Cristo o pega pela mão e diz para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Cada detalhe dessa passagem tem algo profundo por trás, então nós precisamos frisar em detalhes. Quem estava andando por cima das águas? O Filho de Deus. Ou seja, o Filho de Deus estava se movendo por cima das águas. Aonde nós vemos nas Escrituras a respeito de Deus se movendo por cima das águas? Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, se não me falha a memória, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas. Então, quando nós paramos e observamos o Filho de Deus se movendo pelas águas, aqui em Mateus, e olhamos lá no princípio também, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, nós percebemos que tem uma mensagem aí, além daquilo que nós estamos vendo aqui. O Filho de Deus andando por cima das águas demonstra a autoridade que Deus tem sobre as nações. As águas, aqui nesse texto, ele aponta para as nações. Assim como lá no princípio, as águas, que estava lá no princípio, também era uma figura das nações, nesse momento aqui também. Então, naquele momento em que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, nós vemos que Deus tem a autoridade sobre as nações. Neste momento em que o Filho de Deus estava por cima das águas, nós vemos que Deus tem autoridade sobre as nações.
Essa é a mensagem que Deus estava nos mostrando quando ele estava se movendo, andando por cima das águas. E agora o fato de ele ter chamado Pedro para vir de encontro com ele está se referindo à humanidade. Pedro aqui é uma figura da humanidade em Adão. Por que eu posso dizer isso? Deus ele tem a autoridade sobre as nações. Em Gênesis 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. E Deus, nos versículos mais abaixo, diz que Deus deu autoridade ao homem para sujeitar e dominar. O momento em que Deus deu a autoridade ao homem, vemos que o homem agora tinha autoridade sobre as coisas, né? Debaixo da autoridade de Deus, irmãos, é claro, né? Não estou falando que o homem aqui é igual a Deus, não. Mas segundo a palavra de Deus, o homem ele passou a ter autoridade sobre as coisas. Nesse momento em que o homem teve a autoridade, foi o momento em que Adão estava dominando, sujeitando e dominando todas as coisas. Então, esse momento está em conexão com o momento em que Cristo ele fala para Pedro, vem. Então, quando Pedro começa a andar sobre as águas, demonstra ali Adão tendo a autoridade. Só que, assim como Adão, pelo fato de ter duvidado daquilo que Deus tinha dito, perdeu a autoridade, ou seja, afundou, assim também Pedro. Por isso que quando Pedro afunda, Jesus ele pega Pedro pela mão e diz uma mensagem para nos conectar com o princípio. Ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Entende? A palavra homem ali nos liga diretamente ao princípio, para a humanidade. Momento em que Adão, o homem, duvidou e afundou. Agora Pedro, vendo todo o contexto da tempestade, ele passa a duvidar e ele afunda. Então isso aponta diretamente para Adão. Então nós vemos agora, o homem teve autoridade, Adão, o pecado entra, ele afunda, Pedro afundando, só que agora Cristo ele estende as mãos e restitui a autoridade ao homem. Nós vemos que o primeiro Adão duvidou e afundou. Agora veio o último Adão, que é Cristo, e ele não duvida. Ele faz tudo aquilo que o Pai manda. E pelo fato de ele ter obedecido e não duvidado, a autoridade agora é dada para esse último Adão. Assim como Adão era um homem coletivo, a humanidade estava nele, agora o último Adão também é um homem coletivo. E todos aqueles que creem nesse último Adão, que é Cristo, passam a fazer parte deste corpo. Então, a partir do momento em que nós cremos em Cristo e passamos a se unir com Ele, é o momento em que Cristo pega Pedro pela mão e começa a restituir a autoridade. Então, hoje nós, através de Cristo, estamos tendo a autoridade restituída, a autoridade que Adão perdeu. Então, até o momento em que Cristo voltar, essa autoridade ela será restituída. Será o momento em que nós, juntamente com Cristo, passaremos a andar por cima das águas, ou seja, a autoridade total será restituída para aqueles que creem em Cristo, porque passaram a ser corpo deste último Adão, que é Cristo. Então nós vemos o primeiro Adão duvidando e afundando. Agora o último Adão, que é Cristo, não duvidou. Por isso ele pôde continuar andando por cima das águas e ainda restituindo a autoridade à humanidade, que tinha perdido por causa do pecado. Amém, irmãos? Então, a mensagem que Deus ele quis nos trazer de maneira profética, num ângulo maior de visão, é esta. No princípio, o Espírito de Deus andava por cima das águas. Depois, o Filho de Deus.
Agora a sua noiva, o seu corpo, está andando por cima das nações. Hoje somos nós, irmãos, que estamos presentes aqui. E a autoridade está sendo restituída na nossa vida. E isso, irmãos, acontece dia após dia, obediência após obediência. Assim como eu tenho falado em outros vídeos, que o ciclo das festas acontece nas nossas vidas. Páscoa, asmos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Todo um momento isso acontece nas nossas vidas. E esse ciclo ele vai aumentando até chegar o momento em que, né, essa autoridade será restituída, que será na volta do nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, espero que este vídeo tenha edificado a sua vida e mudado a maneira de pensar de vocês para melhor. Amém, irmãos? Fiquem na paz.